Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 4 de setembro. Nós estamos na 22ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 38 a 44. Saindo da sinagoga, Jesus entrou na casa de Simão. A sogra deste estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, deu ordem à febre e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, sofrendo de diversas enfermidades, traziam-nos até ele e, impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. De muitos saíam também demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele os repreendia e não lhes permitia falar, porque sabiam quem era o Messias. Ao amanhecer, saiu e dirigiu-se para um lugar solitário. As multidões começaram a procurá-lo e, encontrando-o, queriam retê-lo, para que não as deixasse. Mas ele respondeu-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E andava pregando pelas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, ouvimos a mensagem do Evangelho de hoje. Tem muita informação no Evangelho, mas eu gostaria de me ater a essa parte em que Jesus vai à casa da sogra de Pedro e encontra com febre alta, enferma, né? E ele cura a sogra de Pedro. Esse episódio nos chama a atenção porque, se nós pegarmos o Evangelho um pouquinho antes, ou se nós formos aprofundar um pouquinho nesse episódio, nessa história, nós veremos que eles intercedem pela sogra de Pedro, porque ela estava acamada já há muito tempo, já há bastante tempo. E como Jesus estava ali, eles então pediram que ele fosse até lá. E quando Jesus chega à casa dela, ela fica curada. E diz o evangelista São Lucas que assim que ela ficou curada, imediatamente ela pôs-se de pé e pôs-se a servi-los. Por que nos chama a atenção isso? Porque muitas vezes nós vemos muitas pessoas buscando cura. Todos nós, em algum momento da nossa vida, necessitamos ser curados, seja as doenças da mente, seja as doenças do corpo ou as doenças espirituais. Mas todos nós, em algum momento da nossa vida, necessitamos ser curados. No entanto, a cura que nós buscamos em Deus nunca é para uma experiência pessoal, particular. Não. Nós buscamos em Deus a cura. E uma vez que nós somos curados, nós vamos então nos colocar a serviço, vamos colocar de pé o que antes nós não podíamos fazer pelos outros porque estávamos enfermos. Nós pedimos, Deus nos curou, agora nós vamos nos colocar de pé e nós vamos servir aqueles que precisam. Então, somos curados para servir e ajudar aqueles que às vezes estão na mesma situação que nós ou que estão precisando de nós. Esse é o sentido de ser curado. Tem muitos que buscam em Deus a cura diante das suas enfermidades e aí quando fica curado nem volta mais na igreja, não quer nem saber de oração, tá nem aí se o irmão está com a mesma doença que ele tinha ou não, se está precisando de ajuda ou não, se tem alguém necessitando ser servido ou não. Importa que eu fui curado, meu problema já foi resolvido e pronto, acabou. Né? Então a atitude dela nos chama a atenção, porque precisa ser desta forma. Nós pedimos a Deus que nos cure ou que cure alguém, né, intercedendo por ela, para que uma vez curados, agora nós possamos servir, ajudar, auxiliar aquele que está enfermo, às vezes com a mesma doença que nós tínhamos ou com outra enfermidade que seja, mas que nós possamos servir. É essa a missão do cristão. Foi isso que Jesus nos ensinou. O cristianismo é serviço, é servir o outro, que entendamos esta mensagem. E o final do Evangelho, a sequência do Evangelho, né? Jesus deixa claro também, tem outros lugares para ir, tem outros que precisam. É a missão de Jesus, servir,
ele mostrou isso com palavras, com a sua missão, com atitudes, e a sogra de Pedro, na sua atitude, depois que foi curada, também nos dá uma lição do que é o cristianismo, que atentemos para esta atitude e observemos a nossa vida, se nós temos buscado servidos ou se de fato nós temos servido aqueles que precisam. Você tem buscado a Deus para quê? Para Deus resolver os seus problemas e você voltar à vida que você tinha? Ou realmente para mudar de vida e colocar-se a serviço do seu irmão, da sua irmã? Fique esta indagação, essa reflexão para nós, de modo especial a partir deste Evangelho de hoje. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.